Olá, estamos começando o nosso Planeta Agro. Planeta Agro hoje no dia mais curto do ano. Por que é o dia mais curto do ano, professor? Hoje começa o inverno 2025, né? A partir das 23h42. 23h40. É verdade que o professor Arney Ecker vai ficar acordado para ver a chegada do inverno? É muito provável, hein? Estamos recebendo hoje aqui no nosso Planeta Agro Genésio Henrique da Silva Júnior, ele que é da Forte Green, é um profissional especializado em nutrição de plantas. Você fez a sua graduação na Uningá. Uningá. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E a nutrição de plantas entrou na sua vida quando e como? Rapaz, é uma história longa, viu? Não sei se vai dar para caber nesse podcast. Não, mas inteiro faz aí, um mas resumo. vamos resumir. Faz um resumo. Rapaz, a nutrição de plantas entrou na minha história aí, lá no 4º ano da faculdade. Estava recém iniciando o 4º ano da faculdade, eu era funcionário da Uningá ainda, trabalhava na parte financeira, junto com a dona Cida, a Selma, o pessoal que é responsável pela parte financeira da universidade. Me caiu uma mensagem no celular, falando, viu, você está ocupado aí? Pode dar um pulinho aqui embaixo para a gente conversar? E era nada mais, nada menos do que o grande Arney. Chamou para ir lá conversar e falou, rapaz, tem uma proposta para você. Para você entrar de estagiário e numa empresa de renome do mercado, e eles estão precisando de alguém para iniciar um projeto lá, que já vinha sendo conduzido, né? Que era um projeto da parte de pesquisa e desenvolvimento da empresa, focado em nutrição e desenvolver produtos para a empresa, né? Então era testes de campo. E essa empresa, por acaso, era Forte Green? Forte Green. Faz 6 anos e pouco que eu tô lá. 6 anos e alguns meses já. Pouco. É um espetáculo muito legal. E como que foi esse processo de desenvolvimento do trabalho lá, pesquisa, tudo? Conta pra gente como é que foi. Qual era o objetivo e em que pé que está hoje a situação na Forte Green? Claro, claro. Assim, a empresa ela sempre visa muito a Forte Green formar profissionais dentro de casa, né? É um programa, a gente fala um programa de trainee de profissionais. Então é onde ela busca alunos no mercado, né? Na época até quem era o gerente era o Cleiton Domingos, né? Ele que me deu a oportunidade. E a empresa ela sempre buscou trazer profissionais para dentro da sua casa antes de se formar ali no 3º, 4º ou 5º ano da graduação, onde você passa por toda uma bagagem para se preparar, né? Então ali a gente tinha muito treinamento de fisiologia, de nutrição de plantas, mesmo o treinamento que dava por um profissional que já estava no campo, um representante, um cara que era do desenvolvimento de mercado, a gente participava também. E ali enriquecendo a bagagem, né? Mas a minha principal função ali foi realmente a parte campo. Então foi ali que eu comecei a aprender realmente quais são as fases fenológicas de uma cultura e o que está acontecendo naquelas fases, além do que a gente só via dentro de uma sala de aula, ou que nem eu trabalhava, sempre trabalhei, né, para sustentar a família, eu não tinha como eu estar sempre no núcleo da universidade, que é um local ali onde tem diversas culturas implantadas, que traz uma bagagem muito grande para os alunos que podem se dedicar, mas eu não tinha esse tempo. Então, o tempo que eu tinha era nos sábados, para mim ir lá e participar disso. Então, era muito superficial a parte prática do negócio. E daí, dentro da Forte Green, eu já consegui me aprofundar mais. Então, eu já conduzia campo. Na época, eu cheguei a conduzir, deu quase 1000 parcelas experimentais tocando. Então, tocava Paissandu, tinha área de experimento dentro da universidade, tinha em Astorga, Tupinambá, daí depois já ia lá para o lado do Cruzeiro do Sul, Uniflor. Era nessa região onde a gente implantava campos com 5, 6 tratamentos, 4, 5 repetições, acompanhava do início ao fim da cultura, desde a implantação, as aplicações, a avaliação, até o final, a colheita, e aí trazia isso para dentro de casa para a gente entender performance de produtos, né? Isso tanto para produtos que eram protótipos ainda, estavam em fase de seleção, quanto para produtos que já estavam no mercado, e a empresa ela sempre visa testar todo ano os produtos para ver se está ainda tendo performance em campo, se tem algo melhor surgindo, tanto nosso quanto dos concorrentes, né?
Então eu fazia esse trabalho, essa filtragem, esse acompanhamento e aplicação de produtos a campo. Né? Professor Arnei, quer dizer que o senhor tirou o nosso querido Genésio Henrique da nutrição do dinheiro e passou ele para a nutrição de plantas. Mais ou menos isso. Uma boa observação. De repente, o doutor Ricardo, o doutor professor Ricardo, deve ter saudade lá do tempo que ele ajudava a nutrir o dinheiro lá, cuidando do financeiro, hein? Mas eu tenho certeza que o Dr. Ricardo está muito feliz com o crescimento e desenvolvimento profissional do Genésio, tanto ele como a dona Cida, a Selma, toda a equipe do financeiro. O Genésio não é de fazer muita propaganda, não, mas ele ganhou um prêmio que é o Mind Tech College da Forte Green. Você se sente feliz com essa premiação? Rapaz, você expulsa mesmo, você expulsa a capivara do rapaz. Não, mas esse Mindtech College, a empresa, todo ano ela faz uma capacitação a nível Brasil. Então faz com a equipe do Sul, né? Então vem São Paulo, MS, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, forma uma macro regional e depois tem a parte do norte, que é os demais estados, né? E ela conduz assim porque são realidades muito diferentes, né? Se a gente pegar o norte hoje do nosso, outra coisa, né? nosso país para a realidade do sul, tanto a linha de portfólio é totalmente diferente, não são todos os produtos que dá certo lá vai dar aqui e vice-versa, né? Então, diferença de solo, de clima, de totalmente, tudo, né? Totalmente, né? Entre os próprios, dentro do norte a gente tem muita estratificação de regiões também, né? Altitude, mas é muito grande também, né? Vamos dizer, a área brasileira é gigante, né? Equivale a quantos países, né? Nossa. Em média, né? E aí com isso a empresa ela separa essa parte de capacitação justamente para trazer profissionais, doutores, PhD para poder conversar com nós, tanto a parte teórica, né? Para a gente trazer isso para a aplicação do dia a dia. Então é onde a gente consegue associar o que é teórico, o que tem a pesquisa e como que a gente associa e posiciona isso no campo. E em cima disso é feito depois uma avaliação. Cada módulo desse, eu não lembro se foi 5 ou 6 módulos, todo final do módulo tem uma avaliação. Você tem um período ali que você tem que responder uma prova feita pelos professores que vêm ministrar para nós, né? Uhum. E aí nisso vai gerando uma pontuação. E lá no final eu tive a felicidade aí de ser o número 1 do sul do Brasil, né? Não é pouca coisa. Não, é muita dedicação. O Genésio, e estudo, né? Independente de estar aqui ou não, o Genésio ele sempre foi um aluno muito dedicado durante a graduação e profissionalmente ele aplica isso daí com muita seriedade, comprometimento. O resultado é isso daí. Ele estava me falando, antes da gente começar aqui o podcast, que ele teve um professor que ajudou ele bastante, viu? Até falou aqui no começo, né? Todo o corpo docente de agronomia ajudou ele, todo sem exceção. O professor Arnei não gosta que fale muito sobre ele. Ele é bem humilde. Mas não tem problema. É que ele já ganhou uma série de Mind Tech Colleges aí, mas ele não fala, né? Ele vai na dele. Bom, quando a gente fala de nutrição de plantas, nós estamos falando de uma coisa que é absolutamente essencial hoje para o produtor, né? E você falava da pesquisa e falava dessas mais de 1000 pontos aí de observação e tudo isso. Cada pedaço aí, cada lavoura, cada área tem características que tem que ser estudadas, né? Porque para você aplicar o produto certo lá na dose certa, tem que ter muito estudo em relação à terra, às áreas que estão sendo utilizadas, né? Com certeza. Se a gente for observar hoje, né, às vezes tem lavouras de vizinho, divididas ali por um carreador, né? Então, olhar o mesmo microclima, mesma formação de solo, pouca diferença ali. No entanto, como essa lavoura ela foi explorada, ela foi tratada, eu sempre falo para os meus produtores que o solo é o maior benefício que ele pode ter, o maior patrimônio do produtor hoje é o solo. Claro. Né? E como você trata ele, é como ele vai devolver isso, né? Então, assim, da maneira que esse solo, essa lavoura, ela veio sendo conduzida, a gente observa que muitas vezes divisas de carreadores. Um produtor está colhendo seus 200 sacos por alqueire, o outro está colhendo seus 140, 130, né, em anos bons. Por que isso, muitas vezes? É só a chuva, bem dizendo,
pouca variação, mas foi a mesma que caiu. A incidência solar, tempo de luminosidade, horas dia-luz, foi a mesma. O que difere isso? Muitas vezes está lá no cuidado que o produtor tem. Eu sempre falo que nutrição de plantas ela não é uma receita de bolo. Você tem que entender primeiro o que a planta está precisando, quais são as primícias que você vai precisar trabalhar naquele solo, né? Eu não vendo calcário, por exemplo, mas se eu olhar uma análise de solo e ver que tem toxidez por alumínio, eu vou recomendar um calcário. Tá faltando enxofre. O calcário, no caso, ele corrige. É um corretor de acidez de solo e também fornecedor de cálcio, né? Então, assim, hoje, a parte de nutrição de plantas, num passado foi tratado como algo muito superficial, até o pessoal brinca, né, os produtores mais antigos, essa água de batata, essa água de beterraba aí que vocês vêm vender. Mas, enfim, hoje os produtores eles já têm ciência que é imprescindível hoje você trabalhar tanto muito bem a parte de um NPK bem feito no solo, né? Trabalhar um cálcio, trabalhar um magnésio, um enxofre, como também a parte de micronutrientes, né? E é onde a gente entra com a especialidade que é trabalhar micronutrientes e aplicação foliar, né? Suprir o que a cultura realmente está necessitando naquela fase de desenvolvimento. E são vários, né? São vários aí. Ao longo e depende de cada cultura, cada uma lá tem as suas características, tem, né? a sua necessidade, tem a sua demanda de extração, né? Isso ainda está ligado também ao clima. O clima influencia muito. Ou seja, além da questão da terra, ainda tem a questão do clima. Tem. Professor, o engenheiro agrônomo tem que saber fazer conta, né? Pelo menos a regra de 3. Ele gosta de falar máxima. E é importante, né? É uma máxima. A regra de 3 porque e as variáveis elas surgem, né? Aí é uma dinâmica, eu digo, de todo o sistema. Então não é igual o Genésio falou, não é uma receita de bolo. Então se você pegar, por exemplo, vou fazer uma prévia, uma aplicação amanhã, sábado. Hoje a condição climática está X e a previsão amanhã é Y. Quando você acorda amanhã, ela pode estar no Y, mas a gente pode ter surpresa. Então tem que abortar ou não a missão. Então, na verdade, a função do agrônomo ela vai muito além de uma sala de aula. Ela vai, através de você ter uma leitura diária, ver muitas informações em fontes realmente que te dão suporte técnico e correto. Porque às vezes, né, é como você dá um trabalho numa sala de aula. Aí a piazada vai tudo no tal do tio Google, conhece, né, o Google, né? E aí aparecem algumas aberrações que não tem nada a ver com o sistema. Então, tem sites específicos para isso, tá? Tem sites aí, a gente não pode também querer cobrar 100%, porque a natureza é algo assim, não tem como prever 100%, mas te dá mais ou menos uma direção. Então, aí você consegue, vou aplicar para doença, vou aplicar para praga, vou fazer uma adubação, uma nutrição foliar, como o Genésio acabou de falar. Então, tem que estar atrelado a tudo. Só que não é só o clima, é a máquina regulada, é o pulverizador regulado, coisa, né? É o bico, é a vazão, é a velocidade, é a altura de barra, é a cultura, o estágio da planta. É uma série de informações que eu falo assim que é muito legal você, claro, se você detém um certo domínio, você brinca com aquilo ali. Brinca no sentido que eu falo assim, você vai ser um médico, eu vou receitar isso, agora pode, não, agora não vai, agora vai. E aí é a prática, aí o dia a dia é o que vai dizer. Já que nós estamos numa conversa aqui, né, sobre conhecimento e sobre formação profissional, ainda mais na área do agro, da agricultura, falamos aí do Google, né? Muita gente acha que o Google é a solução de todos os problemas, mas não é bem assim. E eu aproveito para acrescentar uma informação que é válida e a gente tem falado bastante aqui, que é sobre a inteligência artificial, a nossa querida IA. Ela erra e erra bastante, até porque ela também inventa, às vezes, informações que não têm base. Isso fica mais claro no direito, quando ela inventa leis, parágrafos, artigos, né, e citações de gente que nunca escreveu aquilo. Então, ela serve como uma ferramenta para quem conhece o assunto e vai
ter na IA uma extensão, uma ajuda, porque se ele não souber avaliar o resultado, pode ser desastroso. Pode. Tá? Por exemplo, ainda mais na área da agricultura, porque muito provavelmente a IA vai dar uma receita sobre o assunto nutrição, mas de repente aquilo pode ser uma fantasia. Tem que ter um cuidado muito grande com a tecnologia. Na verdade, só fazendo uma adenda aí, muito bem levantada essa questão da IA. Imagina uma IA dando um receituário agronômico. Imagina, ela vai dar. Imagina. Se você pedir, ela vai. Imagina você assinar aquele documento. Eu não quero nem imaginar porque eu não sou dessa linha. Sem ler aquele receituário. Não. E aí vamos supor que dê aí um BO ali na frente. Quem vai responder o processo? O agrônomo ou a IA? Não, o agrônomo. A IA não vai responder nunca nada. Então, assim, eu não sou contra a IA. Não, eu sou a favor. Eu acho que ela pode te dar uma ferramenta de início para você trabalhar, mas o conhecimento técnico prático de campo, de vida, de livro, artigos científicos, quando sai o texto da IA, você bate o olho e lê aquilo ali, opa, não, isso aqui está correto, ok. Opa, isso aqui tem... Porque daí tem as concordâncias, tempo, passado, futuro, e por aí vai, tem tudo isso daí. Até uma coisa que surgiu aqui no Planeta Agro, por isso até vou falar aqui. Nós fizemos um Planeta Agro onde alguém falou sobre... Era o plantio de uma cultura que eu não... Gergelim, será que é isso? Gergelim, foi a agrônoma, a doutora Carol, da Síntese Daí ela citou um município que é o que mais produz lá no Mato Grosso, né? Agora não vou lembrar o nome. E daí eu também não lembrei o nome e eu fui para a IA e para o Google, não, acho que foi na IA mesmo. E ele me deu um outro município, mas eu sabia que não era aquele, porque eu não tinha certeza, eu tinha uma ideia do nome e não lembrava. Eu falei, não é esse aqui não. Eu falei, está errado o que você me deu. Ela falou, verdade, eu fui olhar aqui e verifiquei que o certo é tal, que era. Daí eu falei, não, tá, porque pelas características, né, da resposta. Então é a tal coisa. Ela me ajuda muito no meu trabalho, mas eu tenho que saber avaliar a resposta que ela me deu. Se eu tivesse dito, não, tá, ela me disse que era essa aqui, eu vou colocar, eu tinha cometido um erro no texto. Porque eu tinha colocado um município que não era o maior produtor do Brasil. Você vê que coisa interessante isso, né? Agora eu queria perguntar para ti o seguinte, você que está no campo e fazendo esse trabalho junto com os produtores lá no campo, quais são os principais mitos que ainda existem com relação à nutrição? O que você encontra bastante? Não, eu sempre fiz assim. O que é que sempre foi assim desde o meu bisavô, né? Meu avô, sei lá. Mas assim, quais são os mitos assim que você encontra e erros, né? Os principais erros que são cometidos ainda, apesar de toda a tecnologia e informação que está aí disponível, né? Como por exemplo o nosso Planeta Agro toda semana. Assim, hoje, né, eu atuei um tempo no Rio Grande do Sul, fiquei 3 anos lá e agora vai Mas fazer... que barbaridade! Você é gaúcho, velho. Você é gaúcho? Não, não sou não. É quase, mas não precisa ficar assim meio encabulado porque eu sou gaúcho. Mas o mate ele toma. Mate, o churrasco a gente gosta. Tá. Faltava não gostar. Eu não gostava. Mas assim, aqui hoje a gente, pelo menos na região aqui que eu atuo, a gente observa muito que está acontecendo a transição, né? Então aquela galera mais nova está assumindo as rédeas das propriedades hoje, pelo menos aqui em volta de onde a gente está atuando, isso já tem sido cada vez mais comum. Então assim, esses mitos para nós aqui já não é tão realidade mais. No Rio Grande do Sul por exemplo? No Rio Grande do Sul, é muito. Eu atendia produtor de 3, 4 hectares e a produtor de 700, 800 hectares. Lá os módulos são diferentes do que a gente tem aqui, do que a gente tem no MS, no Mato Grosso. Sim. Então no Rio Grande do Sul, uma propriedade de 100 hectares, o cara é fazendeiro. Aqui para nós já é um cara pequeno. Para o Mato Grosso nem se fala, né? Então são realidades diferentes. E aí lá a gente tinha lá os Taura, aqueles caras
que ia trabalhar até descalço, sabe? Só com uma bombacha, descalço. E aí, não, você ia vender uma tecnologia. Ele ficava orgulhoso de rasgar o pé no... Ele batia no peito e falava, não, isso aí, pra mim isso não funciona, né? Mas dentre esses mitos aí, é principalmente que a gente mais ouvia, lá vem vocês vender aí o tal do engana a mim, né? Vem vocês Olha que coisa. vender Não, aí é interessante, né? Além desse aspecto também, o Rio Grande do Sul ele passa hoje por muitos problemas, né? Você vê que voltou Triste. aquele problema da chuva Triste. depois de um processo de seca imenso que passou lá e que ainda existem áreas lá, né, com problema de desertificação, né? Então o Rio Grande do Sul ele está sendo bastante abalado, né? Sim, eu tive o privilégio, eu aprendi muito lá com o pessoal, sabe? Fiquei 3 anos lá, atuei aproximadamente quase um ano ali na região missioneira, que é aquela região mais Santo difícil. Ângelo. Isso, Santo Ângelo, e vai descendo ali onde tem as ruínas de São Miguel Arcanjo. São Miguel. Atuava até a região de fronteira com a Argentina ali, né? Então, assim, é uma Descendo realidade... para Uruguaiana. Isso. Uruguaiana. Então, assim, o Rio Grande do Sul a gente observa que aquele povo é um povo muito batalhador. É muito. Porque os 3 anos que eu fiquei lá foram os 3 anos de seca. Os 3 anos Nossa, de sério? dificuldade. Então eu peguei ali de 2020 até 2023 ali, quando eu voltei, né? O calor daquela área específica lá aumentou muito acima de uma média, né? Ela está... tem dias que aquilo torra. E principalmente aquela região missioneira que fala ali, hoje tinha até um projeto governamental anteriormente lá, que era para o pessoal investir em irrigação, senão você Era a dava saída. determinada altura ali de dezembro para frente ali. Que Isso chegou aconteceu? Chegou a haver implantação ou pouco? Alguns conseguiram implantar, conseguiram um financiamento, uma linha de crédito melhor, mas depois disso não foi todos que tiveram acesso, né? Então, assim, a gente observa ali, pelo menos naquela região missioneira ali, que é bastante difícil o agro daquela região. Porque quando dá a seca ali de 30, 40 dias, não tem o que sobra, né? Isso interfere, inclusive, na pecuária. Em tudo, né? A gente observa em tudo. Não é só na lavoura. Não, só na lavoura ali. Principalmente a gente observa daí o gado, para quem é produtor lá, né? A gente tem dia produtor que era misto, né? Os dois lá. Você vê que o gado cai muito o preço, porque o produtor ele tem que se livrar, de certa forma, daquele gado, porque aquele gado não morrer de fome. E aí, oferta e demanda. Muita oferta no mercado, baixa preço, tinha que vender gado mais em conta, gado magro, perdendo peso, não consegue manter na ração, estava muito caro. Então, assim, é um estado muito desafiador a situação do Rio Grande do Sul. A nossa situação em termos do Paraná, hoje você está atuando mais no Paraná. Hoje eu atuo só no Paraná. Ok. Ela é diferente, assim. Totalmente diferente. Ela está bem mais modernizada, a agricultura paranaense, né? Em alguns termos, sim. Né? Eu vejo assim que a nossa agricultura aqui, nós temos um clima totalmente diferente, mais favorável. Tem ali, a gente teve uns veranicos agora na safrinha, derrubou ali 30%, 40%, mas vão colher, vão entregar. Lá no Rio Grande do Sul, quando dá uma situação dessa, muitas vezes o produtor... A safrinha, você fala, é o milho? Milho. Isso. Teve esse problema, é? Teve. No início ali, a gente teve problema com seca. Então teve bastante lavoura, que a gente olha que a lavoura tá... Que pena, hein? Desse tamanho, né? Infelizmente, né? Mas, voltando à pergunta principal, né? Questão dos mitos aí. Isso. Rapaz, o que a gente mais escuta, não, mas meu avô fazia assim, dava certo, meu pai fez assim, deu Isso certo. vale para o Paraná. Vale para o Paraná. Para o Paraná, não. Pro Paraná, é menos. A gurizada mais nova já quer mudar, muitas vezes eles querem ser muito radical. Daí. Quer chegar e mudar de uma vez. E aí a gente também atende tanto o proprietário quanto a gente lida muito com o operacional, né? Às vezes a gente está lá na lavoura acompanhando uma aplicação, soltando um plantio ou acompanhando uma colheita, e aí os operadores ali, o gerente fala, rapaz do céu, chegou aí o filho do dono e quer que faz assim, ele assumiu as rédeas, já falei para ele que assim não tem como a gente fazer, mas ele quer que faça, então vai dar errado. Nossa, então, assim, isso já é previsível, né? Mas eu acredito que vai se adequando, sabe? Melhora. Erra um ano, acerta, vê que não é bem assim. Mas assim, a transição aqui já é muito nítida assim, do que está acontecendo, né? Daqui para frente. A atuação da Forte Green é no Brasil inteiro.
como a gente já falou, tem diferenças imensas nas regiões. Por exemplo, Paraná é uma coisa, Mato Grosso já é outra, né? Totalmente outra. Inclusive em escala, né? Em escala. Porque lá a coisa é gigantesca. Vocês atuam lá também. Hoje a Fortgreen ela está entre as 3 maiores empresas do segmento de nutrição de plantas no Brasil. No Brasil. Mas ela atua hoje no Brasil, Paraguai, Bolívia e na Europa. Atua na Europa também. Hoje a Fortgreen ela é uma multinacional, né? Ela foi em 2022, foi adquirido 100% das ações dela por uma empresa do grupo Orange, né? Que é o detentor hoje da Fortgreen, detentor da First também, que eu represento, que é uma empresa de biológico do mesmo grupo. Então, assim, que é outra área que tem desenvolvido muito, né? Tem crescido demais no mercado e é o futuro, né? É o futuro. A gente observa. Na verdade é o presente, né? No futuro vai ficar melhor, porque a pesquisa é impressionante, né, professor? A gente assistiu recentemente a chegada da Ideagro, né, aqui no Brasil, que trabalha com a saúde do solo, né? Quer dizer, e aí a questão dos biológicos, eu tive o privilégio de assistir a palestra, é impressionante. O nível de desenvolvimento hoje dessa área, e tem espaço para muitas empresas, né? Porque é tudo muito, temos muitas áreas, muitas diferenças, né? Que aliás é o que o pessoal está estudando, né? Mesmo lá na Uningá, os laboratórios, né? No geral, o pessoal, a tendência que está acontecendo agora no setor, vamos dizer assim, é uma tendência para os biológicos. Claro que isso daí vem sendo trabalhado já há anos, não é da noite para o dia. Então, os resultados, casos de sucesso estão acontecendo mais frequentemente agora, mas cabe salientar que ainda tem muita coisa para ser descoberta e aplicada. Então, todo dia nasce aí uma hipótese nova, alguma coisa, vamos testar isso, vamos testar aquilo. E aí, aos pouquinhos, cada um vai desenvolvendo o seu mercado. A pesquisa vai sendo feita o tempo todo, né? Assim diuturnamente, ela não para. Não para. Hoje a gente observa que a empresa que parar de investir em pesquisa, ela fica para trás muito rápido, né? Fica. A pesquisa hoje ela tem que ser o cerne da empresa, né? A empresa ela tem que investir em pesquisa e tem que trazer inovação. É obrigatório. Se não tiver a inovação... Como o Arnei bem pontuou, né? No biológico a gente não sabe nada, bem dizendo ainda, do que esses micro-organismos eles colaboram, né? Mas a ideia hoje, a gente trabalha muito em cima daquela agricultura regenerativa, né? Fazer o solo, aquela área, voltar a ser o que era saudável. Lá atrás, quando estava em equilíbrio, né? O nematóide, um exemplo, sempre existiu, as doenças sempre existiram. A diferença é que quando há um desequilíbrio, o micro-organismo mau, né? Ele tem muito mais chance de sobreviver num ambiente hostil do que um micro-organismo mais bonzinho que ajuda a suprimir ali a quantidade de, por exemplo, de nematóide de um solo. Então, quando ele fica sozinho... Ele domina. Mas quando ele é enfrentado, né? Ele diminui a ação dele ou até é neutralizado, né? Isso. Que é o que está acontecendo hoje. A ideia é a gente buscar o equilíbrio, né? Então, a gente já desenvolveu muito antes... se plantava do jeito que o solo era, né, professor? Isso. Agricultura antiga. Aí virava solo, grade, o convencional que a gente falava, né? Depois veio o plantio direto. Nossa, foi uma revolução, né? O plantio direto. E depois do plantio direto a gente viu que veio evoluindo muito formulação de adubo, adubos mais concentrados e tudo mais. Então a gente observa que veio tendo uma evolução muito grande. Veio a parte nutricional, o produtor entende hoje a importância disso. Veio o biológico, no início lá, talvez o pessoal que trouxe a tecnologia, talvez foi um pouco precoce da maneira de posicionar e não associar um manejo, mas acabar querendo substituir, que não é isso, né? Não. Um exemplo, hoje a gente vê que a Embrapa traz muitos dados pra gente, a Embrapa traz lá um exemplo, ferrugem asiática. A melhor molécula de fungicida hoje, ela tem capacidade de controlar no máximo 80%. E esses outros 20%, isso é no máximo, na condição ideal de controle dessa molécula. E esses outros 20%, quem que controla? Aí que entra o biológico na associação para a gente aumentar esse controle, né? Então é sempre integrar o manejo. Essa é a ideia do agro hoje. A gente tem que trabalhar, entender e integrar muito bem esse manejo
para que essa lavoura a gente consiga conduzir ela durante todo o ciclo ali e obter o máximo de produtividade no final. Genésio, a IA pediu para eu fazer uma pergunta para você, mas eu vou mudar a pergunta. A IA falava assim, não dá medo não. A IA me sugeriu que eu perguntasse para vocês, né? Qual o desafio aí desta área para os próximos 10 anos? Eu não posso fazer uma pergunta dessa porque é impossível, né? Vamos falar os próximos 5, arriscando ser uma pergunta boba, né? Mas vamos lá, o que tem pela frente aí nos próximos anos nessa área da nutrição? Enfim, tudo isso aí que a gente falou. O que a gente pode passar para quem está nos assistindo? Hoje até a Forte Green está se repaginando, se reformulando em termos de portfólio e tecnologia, né? Então a gente observa hoje muito que as cultivares que estão sendo lançadas são cultivares que têm uma genética para entregar mais de 300 sacos por hectare em capacidade genética, né? A gente vai ver aí os campeões do SESB, 130, 140, 130 e poucos sacos por hectare. Então assim, bem dizendo, a gente observa que tem ali mais de 60% ainda a ser explorado dessa capacidade. Para crescer. Com isso, a gente observa que genética a gente tem para entregar produtividade hoje no campo. Muito boa genética. As empresas hoje estão voando, né? Só que a demanda nutricional, a extração mudou também, a necessidade da planta. A gente está observando cultivares de ciclo mais curto, mais produtivas. Consequentemente, ali se a gente vai olhar o gene ali de resistência e o gene de produtividade, eles não conseguem trabalhar na mesma sintonia, vamos dizer assim, né? Então a gente observa que uma planta que uma cultivar que ela tem um alto potencial produtivo, ela também tem uma alta suscetibilidade a ataque de doenças. Então assim, a gente observa que o desafio vai ser a gente conseguir integrar tudo isso. Fornecer a quantidade de nutriente ideal, porque mudou a extração. A gente observa que as cultivares mais novas, então se ela tem um ciclo mais curto e produz mais, significa que no intervalo mais curto ela precisa de mais nutriente. Então eu tenho que estar com esse nutriente disponível muito mais cedo. Então eu tenho que estar posicionando um nutricional, um fertilizante foliar, com uma carga maior de nutriente em determinada fase. Por quê? Aquilo vai impactar lá na frente, a demanda dela mudou. A fome dela aumentou naquele período que na medida da capacidade que ela tem de engordar, né? É isso aí. Para citar aí uma analogia, né, com o alimento para o humano, né? Isso. Porque capacidade tem, né? Ela precisa receber o alimento. E a Forte Green, já visando isso, ela mudou, já está lançando um novo portfólio, né? Chamado, a gente fala que é a linha Special Dry, ou seja, é uma linha com alta tecnologia para compatibilidade com agroquímicos, que era algo que nós tivemos muito problema no passado, não dava casamento dentro do tanque, quer dizer, dava o casamento e se grudava e virava aquele queijo, né? E não tinha quem desgrudava aquilo lá. E o produtor tem que não saber o que fazer com a cauda daquela, não conseguia aplicar, não tinha lugar correto de fazer o descarte, como que faz com uma cauda dessa, né? Então assim, a Forte Green hoje ela tem essa linha Special Dry, até que está sendo liderada o projeto aí pelo nosso amigo, um dos carros-chefe aí é o João Vidotto, né? Então, um grande, já teve aqui também no podcast passado, sim. o nosso gerente de desenvolvimento de produtos. Então, essa linha ela visa trazer, de acordo com a necessidade da cultura, já atualizada essa demanda da cultura da planta, então, maior concentração de nutrientes, maior compatibilidade e já tendenciando para uma linha em pó, que hoje, fala pó para o produtor fala, meu Deus, não vem com isso. Que em top B, que é ruim de lidar e tudo, sempre associando a experiência do passado, e hoje mudou muito, né? Então é uma linha assim que ela tem alta solubilidade também. Por que tem que ser um pó? Porque produtos em pó a gente consegue concentrar muito mais nutriente do que num produto líquido. Porque um produto líquido eu tenho uma água ali para fazer a solubilizar aquele nutriente, então ocupa espaço na formulação, né? Enquanto um produto em pó eu consigo trazer uma concentração muito maior, uma aditivação muito mais tranquila de se trabalhar, e a Forte Green ela já está se remodelando. Mas é uma novidade. Mercado futuro, é uma novidade. Essa é uma coisa que o cara vai dizer, não, mas nunca foi assim. Nunca foi assim, não, mas eu não usava isso. Sim. Então, assim, a gente observa que a empresa ela está no caminho certo, sabe? Ela está visando o futuro, né? O amanhã. Então, a gente está lutando para
trazer o melhor para o produtor, o melhor para o campo. E sem sombra de dúvida a gente sempre fala, né? Quem mais tem que ganhar em tudo isso na cadeia final é o produtor rural. Lógico. Se o produtor ele não ganha, toda a cadeia é prejudicada. Claro. Né? A venda, eu sempre acompanho o Marcos Moreira, ele sempre fala da venda consultiva, né? A venda ela é o resultado de todo um trabalho por trás. Ela vai acontecer. Né? Você tem que estar preparado para entender a necessidade do produtor e o que a planta dele também, aquela lavoura, aquela área está necessitando para você fazer um bom posicionamento. E vender aí a certo. É consequência. E vender certo, né? Então, faz a venda correta, né? É isso aí. Genésio, que bom, né, conversar contigo, saber tudo que está acontecendo aí em alto nível, né, no apoio aos produtores. Desejar muito sucesso para a Forte Green. A Forte Green está presente lá na Uningá e na Agro Uningá. Com certeza. Ele também participou da Agro Uningá, mas era mais difícil para ele, né? Mas mais... no sábado as atividades são um pouco da Agro Uningá, né? Isso. Que era quando ele ia, né? Mas para participar fora ali já era mais difícil, né? A gente sempre costuma falar assim, que a Agro Uningá ela é aberta a todos, mas a gente entende que alguns não podem participar em função de morar em outros municípios. Então, a sexta-feira à noite tem a nossa reunião, outros trabalham, como é o caso do Genésio também, né? E com famílias também. Mas eu sempre também costumo dizer em sala de aula para a moçada que a gente está sempre olhando os meninos. Então, a partir do momento que ele se matricula no curso de agronomia e entra por aquele portão na entrada principal, a partir do primeiro dia de aula ele já está sendo observado o tempo inteiro. E não diferente de outros exemplos, a gente sempre observou o Genésio. Quando deu a oportunidade, percebeu que havia uma possibilidade de encaixar, não porque não está na Agro Uningá, mas a oportunidade no mercado é para todos, e a gente tem essa visão. Então aí é um exemplo aí, não participou, mas tem as mesmas, vamos dizer assim, atributos: comprometimento, seriedade, pontualidade, né? Respeito, dedicação. Então tudo isso daí o Genésio já tinha dentro da faculdade, dentro da sala de aula. Então é um exemplo aí clássico e os meus parabéns. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso, parabéns ao Forte Green também, e desejar sucesso para a empresa nas próximas etapas. Não 5, 10 anos, né? Porque isso é muito longe, mas nos anos que vêm pela frente aí, com todos os seus desafios. Obrigado, viu? Eu que agradeço, pessoal, e precisando, sempre estamos à disposição, né? E fica o convite também, se você quiser conhecer a nossa casa, conhecer a empresa, fazer alguma matéria, como a empresa ela é hoje, conhecer por dentro também, está o nosso convite. Fica aqui, estaremos muito felizes em recebê-lo lá também em nossa casa. Ô João Pedro, vamos ter que fazer um Planeta Agro direto lá da Forte Green, em breve. Vamos marcar. Com certeza, fica. Tá bom? Tá Professor, certo. Obrigado aí, mais uma vez, mais um episódio. Obrigado. Nós que agradecemos, Diniz, agradecemos ao Planeta Agro, né, esse maravilhoso projeto que vem nascendo já há um tempo. Agradecer ao Genésio aqui. E eu sempre reitero, agradecer ao nosso mantenedor, Dr. Ricardo, a nossa pró-reitora, a professora Gisele, todo o corpo diretivo nosso, que é atuante, muito forte em busca de condições melhores a cada dia que passa para os nossos alunos, não só de agronomia, mas todos os cursos da escola. Então, nós somente agradecer. Muito obrigado, Diniz. Obrigado a vocês que nos acompanharam e até a próxima semana, sexta-feira, 17h30, com o nosso novo episódio do Planeta Agro. Muito obrigado.